A paz do Senhor para todos aqueles que neste momento vão acompanhar a minha segunda etapa do meu testemunho. Eu quero dizer para os irmãos que após daquele arrebatamento que tive ao centro espírita, como eu conto na primeira parte do meu testemunho, que depois dali eu tive na casa de uma pessoa que me conhecia, e eu fiquei nessa casa sem emprego, mas já estava com Cristo já na minha vida. E naquele local ali, um jovem, ele falou que depois que eu cheguei naquele determinado lugar, ele disse assim que a partir de hoje, daqui para frente eu vou largar tudo e vou trabalhar contigo. Eu falei, como que você vai fazer isso? Se eu estou aqui e estou dependendo de comida e vocês estão me dando. Não, mas eu vou trabalhar contigo. Então eu tinha um carro que estava na oficina há muito tempo e eu precisava vender esse carro, mas não conseguia vender para resolver o problema. Aí um certo dia eu fico nessa casa e pedi o pessoal para poder trabalhar e eles me davam os cabides daqueles de madeira de pendurar roupa. Então eu ia vender num lugar que eu gastava 2 horas para chegar até lá. Então quando eu chegava até esse local, eu vendia e depois voltava para casa, sem dinheiro nenhum, ia a pé e voltava a pé. E quando eu chegava em casa, esperava das 6, 7 horas da noite, que era a hora que chegava para colocar alguma coisa no fogo, para a gente fazer um almoço. E 7, 8 horas da noite, e eu tinha que esperar até essa hora sem comida nenhuma e sem nenhum valor no meu bolso. E aí depois aquele homem que eu estava ali, que era amigo desse outro colega meu, ele começou a falar mal de mim para esse colega meu, que eu estava se aproveitando deles. Esse colega meu, ele sabendo disso, ele chegou até a mim e pegou e trouxe um, um caixote que ele tinha cheio de moeda que ele estava juntando para quando ele retornasse à casa da mãe dele no Nordeste, ele levasse esse dinheiro para lá. E ele falou, não, isso aqui está na tua mão. Eu falei, não vou receber isso, eu me recuso a receber isso, porque isso é economia sua, para a sua família, e não vou receber isso. Então o que que acontece? Ele me entregou aquilo e eu fui receber. Na época era R$ 150, valia-se bastante. Aí então eu fiquei também muito alegre, que eu fui no mercado, comprei muitas coisas, trouxe para dentro de casa. Aquele cara que ficava falando mal de mim já começou a me olhar diferente. Então, com poucos dias depois, veio um representante chamado Amanso, que até esse moço já morreu. E aí ele foi que tinha muitas pessoas que moravam nesse mesmo lote lá, eu acho que eram uns 5 kitnets, e todos compravam mercadoria, cama, mesa e banho com ele. E por último ele veio até a mim e falou, poxa, e você não vai comprar nada não? Aí eu, como no mundo eu já não gostava, eu nunca gostei de mentira, cheguei para ele, deixa eu contar um pouco da minha história para você. Aí eu disse para ele o seguinte, rapaz, eu já apelei para todas as pessoas que anteriormente me vendia e que eu se encontro até ainda devendo a alguém, estou no SPC no Serasa. Então eu estou nessas condições. Querer trabalhar eu quero, mas não tenho como trabalhar, porque não tenho crédito e as pessoas que me confiavam não confiam mais. Então ele disse para mim, eu vou vir daqui a 8 dias, vou ver o que eu posso fazer por sua vida. E eu quero dizer para vocês que com 8 dias depois ele chegou para mim e disse assim, vê aí o que você quer pedir. E eu fui pedir a ele, fui fazendo uma anotação e eu sei que chegou a 4.000 e poucos reais. Isso há 18 anos atrás, nós estamos em 2017. Então o que que acontece? Ele foi e trouxe essa mercadoria. Aquele jovem que disse que ia trabalhar comigo já estava junto comigo. Então, dentro de uma semana eu vendi essa mercadoria. Quando foi 8 dias depois, ele chega, e aí, como é que tá? Eu falei, vendi a mercadoria. Ele falou, então vê aí o que você precisa mais. E eu peguei mais uns 3.000 e pouco, que dava importância já de 7.000 reais. Isso eu quero dizer, irmãos, que o que Deus faz quando nós temos um coração voltado e que queremos verdadeiramente lutar.
ele foi, me vendeu já nessa quantia de R$ 7.000 e sem eu dar um centavo. Só que no meu coração tinha um desejo muito grande de sair daquela situação que eu estava. Eu queria vencer aquela batalha, eu queria realmente sair daquele caos a qual eu estava de favor na casa dos outros, comendo na hora que alguém me dava comida. Então era muito humilhante, mas eu tinha um desejo de vencer. Talvez você que esteja aí do outro lado, você tenha uma situação parecida, eu quero dizer que Deus muda. Agora você tem que fazer a sua parte. E eu trabalhando de dia e de noite, irmãos, eu acordava cedo, 5 horas, ia enrolar cadeira, aquelas cadeiras de balança com macarrão. Quando era 7, 8 horas, eu já colocava ali uma tinta para secar, 9 horas saia para trabalhar. Quando era lá para 6 horas, chegava, ia para casa de um colega meu, enrolar cadeira, para poder ganhar um trocado. E eu sei que eu fui trabalhando assim, e quando chegou mais ou menos um ano que eu estava trabalhando de dia e de noite, irmãos, aí eu já estava com os quartos cheios de mercadoria, tinha muita conta para pagar, mas também tinha muito dinheiro na rua já, mas era só trabalho para casa e de casa para a igreja. Então, quando chega um tempo, assim, parece que foi uns 2 anos, e Deus falou assim que eu deveria ir num lugar para comprar um terreno. E eu fui naquele lugar, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. E todo mundo falando, você é doido de ir para um lugar daquele? Mas Deus tinha mandado eu ir. Eu sei que eu fui uma vez, não comprei. Na segunda vez, eu falei, não vou comprar isso, eu preciso de um carro. Só sei que quando eu estou saindo desse loteamento, Deus falou comigo assim, tu não vai comprar um terreno? Vai querer comprar carro para voltar por lugares aonde você antes estava? Isso eu entendi que se eu tivesse comprado o carro, ia voltar às velhas amizades, os velhos locais, e ia voltar para o mundo de novo. E era coisa que eu não queria na minha vida. Então, eu comprei aquele terreno, com pouco tempo depois, eu fiz ali os buracos do alicerce, mas eu quero dizer que bem antes, quando eu estava naquele local, antes, sem emprego, sem nada, veio no meu coração assim, poxa, se Deus um dia me desse uma casa, eu queria dessa forma. Então eu fiz no papel esse projeto. E falei assim, que estou cansado de morar em kitnet, onde a gente toma banho e é quase em cima do vaso, e em lugares apertados, porque eu desde pequeno que sempre morei em casa grande. Então eu fiz aquele projeto, a casa. Isso, eu não tinha emprego, estava com o nome Serasa, SPC, estava totalmente, aos olhos humanos, derrotado. Mas eu guardei aquele projeto e eu quero dizer para os irmãos que Deus tem algo maior do que aquilo que nós pensamos. Aquele projeto que eu fiz sem ter nem emprego, sem ter nada, eu quero dizer para os irmãos que quando foi com um determinado tempo, Deus disse para mim, busca o teu pai e a tua mãe em Belo Horizonte, para a tua mãe ficar fazendo comida e teu pai tomando conta do serviço. E eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Mas dei ouvido à voz de Deus, mandei meu pai e minha mãe vir, depois levei o meu pai na obra, meu pai chama-se Val Batista, e quando eu cheguei na obra, eu mostrei o tamanho dessa obra lá, que é uma obra bastante grande. Aí o pai falou assim para mim, meu filho, quantos em dinheiro você tem para começar essa obra? Eu falei, pai, nem R$ 200 eu tenho para começar essa obra. Então eu vi que realmente ele não recebeu aquela palavra assim com muita alegria. E eu quero dizer para os irmãos que não tinha mesmo. Aí eu cheguei no material de construção e falei para a pessoa assim, olha, eu estou precisando começar uma obra, mas não tem um cheque também, meu nome não está legal. Eu sei que aquele homem, eu fui comprando ali, daqui a pouco, toda semana eu ia pegando e pagando. Daqui a pouco eu comecei a comprar de caminhão fechado, de pedra, de areia. E esse homem que foi para trabalhar nessa obra, eu mandei buscar no Nordeste, na época, foi R$ 1.500 só para ele levantar e me colocar na laje, que eu acho que o salário na época devia custar, acho que 100 e poucos reais. E eu só sei que ele veio e começou a fazer essa obra. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando chegou a certo ponto, já na obra, já pela metade, eu comecei a vir aquele desânimo de olhar para tanta dívida, para tanta coisa, e eu senti da parte de Deus assim, não pare, continue.
Porque na época era loucura, irmão. Eu pagava R$ 1.800 de material todo mês. Eu ainda pagava 2 pensões e eu tinha que sobreviver e pagar, aleluia, as contas de mercadoria que eu tinha. Eu quero dizer para os irmãos que Deus me deu esta condição para construir essa casa, né? A qual Deus tinha prometido antes que eu ia construir casa. Creia nas promessas de Deus. Mas para isso você tem que estar no caminho do Senhor, amém? Então a primeira etapa aqui, que é da construção, que Deus disse que eu ia edificar casa aqui na cidade que eu estou, do Rio de Janeiro, Campo Grande, Paciência. Realmente essa casa que Deus me falou na Distrito de Petrópolis, ela foi edificada. Minha casa, ela tem uma área na frente, ela tem uma sala, ela tem um banheiro social, ela tem uma copa, ela tem uma cozinha, tem uma área nos fundos. Do outro lado ela tem um quarto com suíte, ela depois tem outro quarto, depois tem outro quarto. Esse era o projeto que eu tinha. E agora, o que aumentou? Aleluia, porque os pensamentos de Deus é maior. A parte do porão, porque a casa tem um lugar meio de alto e a parte de trás baixa. Eu falei, vamos aproveitar e fazer um porão aqui para não gastar-se muito aterro. E lá foi feito 2 quartos, que é 3,5 por 3, e mais uma área. Então, Deus acrescentou essa parte aqui dentro desta casa, aonde o meu projeto, que eu estava desempregado, sem dinheiro, comendo porque os outros davam alimento para mim. E Deus foi mudando a minha história, e tudo que eu fazia do trabalho era de dia e de noite trabalhando. Mas eu te falo uma coisa, eu não comprava roupa, eu não comprava nada para mim. Era toda sexta-feira eu pegava aquele dinheiro e entregava para aquela pessoa que tinha me confiado. Então o que eu quero dizer para você seja uma pessoa para honrar aquelas pessoas que têm confiado a você. Porque Deus diz assim na sua palavra que Ele se agrada daquele que honra os compromissos. Meus irmãos, honra o compromisso, ser fiel no pouco, e no mundo Deus vai te colocar. Essa é uma parte do meu testemunho, que é a segunda parte. Depois nós vamos aí para a terceira parte. Aleluias, glória a Deus.